Olá pessoal, aqui quem fala é a Palmira, da página Satisfação Literária e também do canal Satisfação Literária. Eu quero agradecer primeiramente ao carinho de cada um de vocês. Não quero roubar mais o vosso tempo, portanto vamos ao vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro fantástico, escrito por uma pessoa também fantástica, uma pessoa muito inteligente por acaso. O livro do qual eu vos falo é este: Eu e a Universidade, uma aprendizagem sustentável. O livro foi escrito por essa pessoa, chamamos de Alexandre. Alexandre, ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 1988 na Maxinde, na província de Malange. Então, ele mudou-se de Malange para cá aos 7 anos de idade com a sua família. Ele fez o seu ensino primário aqui em Luanda, no município de Belas, onde reside até hoje. Ele é formado em pedagogia pela Universidade de Metro e pós-graduado também em pedagogia no mesmo instituto. Portanto, ele foi professor por 10 anos em escolas privadas. Agora ele divide a sua vida amorosa com a Olga Alexandre, com a qual tem 2 filhos, que é o Alexis Júnior e a Alicia Alexandre. Nos tempos livres ele gosta de jogar bola e passar tempo com a família. Portanto, o autor começa por definir o que é a educação. Esse é o primeiro ponto que ele toca no livro. O que é a educação? Ele diz o seguinte, que a educação é um processo sério e dinâmico, ou seja, está em constante mutação. Portanto, ele diz assim, numa sociedade em desenvolvimento como a nossa, a educação é fundamental na construção dos sonhos, porque toda a gente tem sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, todos nós temos sonhos. Portanto, ele frisa assim, então, nós não devemos encarar a educação apenas como, por exemplo, falo da educação universitária, não devemos encará-la apenas como um troféu, achar que esse canudo aqui e esse chapéu, acredito que é chapéu que se diz, não podemos encará-lo como um troféu, mas sim como algo que vai impulsionar a nossa vida fora da universidade e automaticamente construir os nossos sonhos que nós tanto queremos. Portanto, o autor fala sobre o Sr. Jacques Delors, que fez um artigo para a Unesco, no qual ele definiu 4 pilares sobre a aprendizagem. A aprendizagem, segundo o autor Jacques Delors, está em 4 pilares essenciais. E estes são: primeiro pilar, aprender a conhecer. Aprender a conhecer é obter mais instrumentos de conhecimentos através de aulas e pesquisas. Segundo, aprender a fazer. Aprender a fazer é aprender a resolver os problemas do dia a dia. Terceiro, aprender a conviver é aprender a conviver com os colegas e professores de uma forma saudável. Quarto pilar é aprender a ser, ou seja, agregar os 3 pilares anteriores e, com isso, encarar como uma responsabilidade pessoal. Portanto, o segundo ponto que o autor fala no livro é eu e a minha profissão, um sonho. Este eu que está aqui no livro, na verdade, diz respeito à nossa personalidade. O autor diz assim, o eu é um conjunto de características que definem a individualidade, a forma de pensar, agir e sentir. Portanto, existem basicamente 2 tipos de personalidade, a personalidade introvertida e extrovertida. E dentro da introvertida e extrovertida ainda temos o estratégico, o indivíduo estratégico, racional, o líder, o transformador. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida e pensadora. Se depois você vai, quando leres o livro, vai perceber melhor do que eu estou a falar. E vai definir também qual é a tua personalidade. Exato. E também ele frisa quanto à minha profissão. Não é? Existem vários tipos de profissão. Médico, advogado, jornalista, cantor, enfim. Todas as profissões são importantes, porque nenhuma é mais importante que a outra. Todas estão interligadas e todas dependem umas das outras. Portanto, todas as profissões são importantes. Então, a questão aqui não é que todas sejam importantes, mas sim a questão é o que é ter uma profissão de sonho. Pois, muitos de nós entramos para as universidades tendo um sonho. Seja um sonho de infância ou um sonho que você foi adquirindo ao longo do tempo, mas estás lá para se formar em algo que você realmente sonhou. Então, isso é que eu e a minha profissão, um sonho,
diz, ou seja, é isso que o autor fala no segundo ponto do livro, que você tem que entrar na universidade tendo como base um sonho que você quer concretizar, uma profissão que você realmente quer, que ela te ajude no futuro. O terceiro ponto que o autor fala é universidade, lugar de sonho, não é? O autor define que a universidade, nesse ponto o autor fala sobre a universidade, seu surgimento e tudo mais. E ele diz assim, muita gente, não é, hoje diz assim, eu estudo na UAN, ou estudei na Oxford, que são as melhores universidades do mundo, e a UAN é a melhor universidade do país. Bom, ele diz assim, na verdade, não é que exista uma universidade melhor que a outra. Você é quem faz a universidade, não as paredes, nem o nome da universidade. Portanto, quem faz a universidade és tu. Logo, não é um nome que você vai carregar, que vai fazer de ti um melhor aluno. E sim, o que você aprendeu lá, o que você reteve, que você vai aplicar na sua vida e que vai fazer toda uma diferença para a universidade que você realmente quer. Porque você é a universidade e não a instituição em que você aparentemente está inserido. E o autor vai mais além e diz, a melhor universidade é aquela em que você está inserido. Se você está na Unia, está na Inmetro, está na Unibelas, aonde estiver, na Oxford, aonde for, essa é a melhor universidade para ti. Porque onde você está inserido, onde você tem que dar o seu máximo para realmente fazer a sua formação a melhor possível. Agora, o autor também diz assim, muitos estudantes têm a universidade como um paraíso e outros a têm como um inferno. Na verdade, não é nem um paraíso nem um inferno. Você que faz da universidade um paraíso ou um lugar prazeroso para se estar, ou fazes dele um inferno que vai ser um lugar estressante para você. Portanto, a escolha é sua. Isso é o que o autor diz no livro dele, portanto, é o que eu estou a passar para você agora. Logo, é necessário disciplina. Por exemplo, chegar a horas, não é? Pouca gente gosta de ser disciplinado, mas chegar a horas faz toda a diferença para um estudante universitário que quer se dar bem na universidade. Tirar as dúvidas, ou seja, expor as dúvidas, deve expor as dúvidas aos professores, deve respeitar todos, principalmente os professores e colegas, etc. E recomenda-se também ler muito. Por que ler muito? Porque quando você lê, você descobre coisas novas. Não adianta quando você está na universidade, não é? E passar tempo assim, sem ler, não conhece sequer nem os clássicos da literatura angolana, nem coisa parecida, só porque és engenheiro, não pretende mais ler, não. Ler é importante, não importa o curso em que você esteja a fazer. Ok? O quarto ponto, o autor fala assim, aprendizagem. Como eu aprendo? E o autor diz, não é? Que você só vai saber que aprendeu quando você tiver a capacidade de explicar para outra pessoa o que você leu ou o que você viu em um determinado lugar, nesse caso na universidade. A aula que o professor dá, se você tiver a capacidade de explicar para outro colega, então você aí vai saber que você realmente entendeu o conteúdo que o professor passou e que você realmente entendeu o que te é pedido e, consequentemente, nas provas, com certeza que vai se dar bem. Portanto, você só vai saber que você aprendeu através disso. Mas a aprendizagem tem níveis, que são 4. E o primeiro deles é nível 0. Uma pessoa... são aquelas pessoas que normalmente decoram, né? Decoram a matéria para estudar, ou seja, decoram a matéria para as provas. Só estudam para a prova, na verdade. O nível 1 é o seguinte. É o estudante que questiona sempre algum assunto. Eu sou esse tipo de estudante, que questiono sempre algum assunto. O nível 2 é o estudante questiona-se e... O estudante questiona-se o que ele reteve na aula, ou seja, o que ele aprendeu. Ele fica se perguntando, o que eu aprendi na aula de hoje, por exemplo. Esse é o nível 2. O nível 3 é o seguinte. Para além de questionar-se, o estudante ainda busca sempre por mais conhecimentos. Eu me enquadro, na verdade, no número 2, no número 1 e no número 3, porque eu realmente questiono e também corro atrás dos conhecimentos. Não é? E o quinto ponto, o autor fala assim, como eu sou avaliado? A avaliação é, até certo ponto, aquele bicho de sete cabeças que os estudantes do ensino médio ou da universidade veem como um bicho de sete cabeças, não é? O autor fala assim que a avaliação é a dor de cabeça de muitos universitários. Portanto, existem 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que é aquela em que o professor faz logo no início. Por exemplo, o professor chegou e fica a perguntar sobre a aula passada, não é? O que os alunos, os estudantes entenderam, como é que foi a matéria. Essa é a avaliação diagnóstica. A segunda avaliação é a avaliação
formativa, ou seja, é chamada de avaliação contínua, aquele exercício que a gente faz, aquelas avaliações que normalmente o professor faz ao longo da semana, do mês, quiçá do ano. E a terceira avaliação é a avaliação sumativa, ou seja, são as provas semestrais e anuais. Portanto, nós somos avaliados, na verdade, 3 vezes. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. O 6º ponto que o autor fala no livro é o seguinte: processo de ensino e aprendizagem. Neste processo, os componentes são o estudante e o professor. Ou seja, o professor não é mais importante que o estudante também não é mais importante que o professor, porque ambos aprendem um com o outro, mas claro, com disciplina e com educação. Portanto, o professor não pode chegar na sala de aula e achar-se tal. O estudante também não pode chegar na sala de aula e achar-se tal ao ponto de complicar o professor. Eles têm que ter uma relação de amizade, de companheirismo e, consequentemente, ajudarem-se um ao outro. Porque o professor está lá mesmo para passar conhecimento e o estudante está lá para reter. Mas também com o que ele sabe, não é? Do que ele aprendeu nas outras disciplinas, se calhar ou nas outras classes. Pode ensinar o professor que provavelmente pode não saber de algum assunto. E é importante que a relação professor e aluno seja saudável, que não se baseia em namoricos, que não se baseia em brigas e muito menos que se baseie em rivalidade. Professor e estudante não são rivais, eles são cooperadores para um futuro melhor do nosso país, que é isso que a gente quer. Portanto, o autor também fala sobre o método de estudo. Nem todos os estudantes têm algum método específico para estudar, mas seria bom que tivessem. Então, o autor fala o seguinte, fala sobre 5 métodos. Por exemplo, o primeiro que ele fala é a presença nas aulas. É muito importante o estudante estar presente nas aulas, porque estando presente ele vai conseguir reter o que o professor diz. O segundo ponto é a atenção. Não adianta só também estar presente, tem que prestar atenção ao que o professor fala. O terceiro ponto é fazer apontamentos. Muitos estudantes vão à escola sem caderno, sem lapiseira, nem nada. Não sei como é que eles vão fazer apontamentos assim, né? Porque é importante fazer apontamentos para quando você chegar em casa você consiga lê-los. O quarto ponto é indagar, ou seja, a indagação é a arte de fazer perguntas, não é? Não se sinta intimidado em perguntar, sempre que você puder, pergunta sempre, porque isso vai lhe ajudar bastante. E, consequentemente, você vai crescer, porque perguntando, você vai responder. Mas, se ele não responder, também não fica triste, porque ele não respondeu. Sai e investiga mais, mas não se intimida, nem pare de perguntar. E o quinto ponto é usar as técnicas de leitura. Conforme falamos, quem lê viaja, quem lê conhece novos lugares sem sair do lugar. Então, nada te impede. Leia o máximo de conteúdo que você puder. Não importa se é revista, se é jornal, se é bíblia, o que quer que seja, leia, porque isso, até certo ponto, vai contribuir bastante no teu desenvolvimento pessoal. E, consequentemente, também na tua formação. O 7º ponto que o autor fala no livro é o perfil do estudante universitário. Qual é o perfil do estudante universitário que Angola precisa? O perfil do estudante universitário que Angola precisa é primeiro, o estudante deve ser amigo da assiduidade. É importante que seja pontual e regular na aula, ou seja, assíduo na aula, que seja presente. Quando isso acontecer, nós vamos mudar aquele conceito de que Angola é um país atrasado. Ou seja, que o angolano é atrasado, vamos ser o angolano é adiantado. Portanto, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que usar a internet como ferramenta para os estudos e, consequentemente, tem que ser também uma pessoa que lê bastante e não se esquecer sempre de ser humilde e atualizado sempre. O último ponto que o autor falou é a aprendizagem sustentável, que faz parte do título do livro. Aprendizagem sustentável. Mas então, o que é a aprendizagem sustentável, não é? A aprendizagem sustentável é a aprendizagem capaz de preencher as necessidades da universidade, como exercícios, avaliações, etc. E, consequentemente, quando a universidade estiver bem estruturada, não é? Os estudantes também terão mais conhecimentos adquiridos e, assim, eles devem nortear o seu futuro e o seu percurso na vida, assim realizarão os seus sonhos, porque uma universidade apetrechada com todos os laboratórios em dia, com os professores atentos, disponíveis a ajudar os estudantes também aplicados, com certeza que nós teremos uma aprendizagem sustentável em Angola. Então, essa aprendizagem com certeza o levará ao mercado de trabalho, porque o objetivo de nós, os universitários, não é, para quem quer entrar, é que quando saias de lá, estando ou não no emprego, mas é importante que geres emprego, não continue sendo empregado a vida toda, mas que tenhas a capacidade de gerar o teu emprego ou então de te associares a alguém para fazer isso. Portanto,
O objetivo do autor ao escrever esse livro é torná-lo um vencedor improvável. Seja um vencedor na sua área, seja um vencedor para todos aqueles que observaram o teu percurso de vida, porque desde o ensino primário até o ensino superior, muitas batalhas você teve, e aqui na universidade também você teve muitas batalhas. Logo, seja um estudante atento, seja um estudante comprometido, disciplinado, atento, e principalmente seja um estudante que Angola precisa. Esse foi o resumo que eu fiz do livro Eu e a Universidade, uma aprendizagem sustentável, um livro que eu recomendo para você, porque realmente é um livro fantástico, que quando tu leres, uma página vai te puxar para outra. Então, esse foi o resumo que eu fiz, e o que você aprender também faça, e deixa nos comentários o que você entendeu, tá bem? Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês, e sejam sempre do bem, façam sempre o bem, e sejam felizes, façam mais alguém feliz, ou seja, façam mais pessoas felizes ainda. Que Deus abençoe a cada um de vocês.